pessoal, estamos aqui com mais um dos nossos episódios do SecreCast. E vocês que já nos acompanham devem estar já logo percebendo que estamos em um novo cenário. Hoje não estamos no estúdio e nem estamos lá nas tradicionais salas de aula do Secre. Onde estamos? Estamos no Secre também, mas no nosso novo Secre, na nossa nova unidade do Secre Plus. E tem um motivo para estarmos aqui hoje, que eu já vou contar para vocês qual é este motivo. Que é o seguinte, nós faremos agora alguns episódios que irão tratar sobre esta nova sede, sobre as novidades, sobre todas as possibilidades que os nossos alunos do ensino médio terão a partir do ano que vem aqui no Secre Plus. E começaremos hoje com um episódio muito especial. Estamos aí já com um convidado que já irá se apresentar para todos vocês, porque nestes novos episódios que daremos início hoje, nós estamos então apresentando quais são os plus desta unidade. É um Secre voltado para o ensino médio, onde teremos, obviamente, aquilo que é tão importante e essencial, que é a preparação dos nossos alunos para os vestibulares, para o Enem, mas vamos além disto. Teremos muitas outras possibilidades para os nossos alunos e é sobre isso que iremos falar nos próximos episódios do nosso SecreCast. Serão 3 momentos muito especiais, onde em um deles falaremos sobre o empreendedorismo, que será uma das possibilidades para os nossos alunos. No outro, falaremos sobre o High School, a dupla certificação, que também é uma excelente oportunidade para os nossos alunos do ensino médio. E, finalmente, falaremos também sobre os intercâmbios internacionais. Então, continue conosco, nos acompanhe e já aproveitem para aquele joinha, para nos seguir em todos os nossos canais e especialmente aqui no canal do YouTube. Nos siga e acompanhe os nossos episódios do SecreCast. Então, vamos juntos? Vamos lá para mais esse episódio que está aqui, recheado de informações muito importantes, orientações aos nossos alunos e às famílias. Então venha comigo, vamos receber o nosso convidado especial de hoje. Olá, Rafael. Olá, tudo bem, querido? É um prazer estar aqui com vocês. Voltando à casinha, né? Voltando às origens. Né? Exatamente. O prazer é todo nosso, Rafael, e eu te digo de coração aberto. A gente fica tão orgulhoso, no melhor sentido da palavra. Sim. Eu, em especial, fico assim com o coração explodindo de alegria quando reencontro com vocês, né? Nossos ex-alunos. Exatamente. Rafael é nosso ex-aluno, quero que você conte sobre isso aí. Mas é realmente muito gratificante, né? Reencontrarmos com vocês em novas jornadas, em novos caminhos e sabendo que uma partezinha da sua história esteve lá junto com a nossa história, junto com o Secre, não é? Exatamente. Então seja bem-vindo. Muito obrigado. Novamente à sua casa, muito que nunca obrigado. deixou de ser a sua casa, não é isso? Estamos aqui de volta, né? Eu agradeço, eu fico muito feliz, inclusive, de ver o crescimento que o Secre teve. E eu que sou um aluno lá de 2006, então estudei de 2006 a 2011 no Secre. Tive ali Você foi daquele primeiro grupo da nova sede. Exatamente. Né? A gente estudava. Foi o primeiro ano que funcionou lá na sede de São Exatamente. A turma ali inicial, né? Então não tinha ainda o ensino fundamental, o ensino médio no Secre. Foi a partir dessa data que foi criado, né? Isso mesmo. E foi no momento ali de construção mesmo do Secre e a gente conseguiu vivenciar todo esse propósito que vocês têm hoje montado, né? E gratificante também por estar aqui presente, né? Retribuindo todo o aprendizado que eu tive com vocês. Ai, que bacana. Rafael, há poucos tempos, né, nós tivemos aqui vários episódios do SecreCast
trazendo um pouco sobre a história da escola, né, que nós fizemos agora 25 anos, e falamos tanto desta época, deste início, né, início daquela nova sede, a época da expansão, e que bom, aqui está a prova real Exatamente. do fruto, né, daquele momento, desse trabalho que a gente faz realmente. Exatamente, e o tempo passa rápido, né? Passa rápido, pois aqui está você, né? Exatamente. Mas conte um pouquinho pra gente aí, para os nossos ouvintes, Rafael, da sua história, né? Não só como ex-aluno, pode contar também, se tiver alguma história engraçada aí, tudo bem, pode me colocar à prova aqui. Mas a sua trajetória desde então, né? Desde quando você se formou no SECRE, o que você anda fazendo por perfeito. aí? Conte para nós. Bom, me apresentar então, né, para os ouvintes. Meu nome é Rafael Cabral, sou formado hoje em Engenharia Mecatrônica e Contabilidade, né, então são áreas um pouco distintas, né, mas são 2 graduações hoje, e além disso sou empresário, né, hoje eu tenho algumas empresas, né, no setor de tecnologias, na contabilidade inclusive, e também, né, na parte da educacional e na área de saúde. Então já são grupos de empresas ali que a gente vem seguindo, né. E aí, uma coisa legal que eu gosto de contar muito, né, é essa transição para o empreendedorismo, né? Hoje eu vejo o SECRE ofertando uma possibilidade para os alunos de seguir um caminho diferente, às vezes, do tradicional. Né? Muitas escolas, tradicionalmente, né, no meu período, na época que eu estudava, eu não tive essas oportunidades. Né? A busca dos alunos ali era justamente estudar, fazer o Enem, né, fazer o vestibular, passar para a faculdade e seguir ali a carreira, né, definida, né, o curso que foi definido. E assim foi no meu caso. Né? Saí do SECRE quando eu formei no 3º ano, né, tive a oportunidade de passar no Cefet, né, na Engenharia Mecatrônica aqui em Divinópolis mesmo, né, e fiz toda a graduação. E aí, como um bom engenheiro, né, a ideia era trabalhar com engenharia de fato ao final do curso. Então, você cria-se uma expectativa, né, de trabalho. Só que acaba que o mercado, muitas das vezes, ele é traiçoeiro. E ele não te oferece as oportunidades que às vezes você busca. E no período que eu estava para formar no Cefet, foi um período um pouco mais de crise na área de engenharia e não se estava tendo muitas oportunidades. Mas ao mesmo tempo, para mim foi um ponto legal. Muitas vezes é no momento de crise, cria-se oportunidades, não? E aí eu comecei a chegar no último ano da faculdade, né, com a expectativa de, pô, e agora? Né, eu vou formar e o que eu vou fazer da vida, né? O que eu vou seguir? O Cefet, ele era uma faculdade que oferecia muito embasamento teórico. Só que muitas das vezes deixava a desejar um pouco na prática. Então a gente não se sentia muito confiável, assim, por exemplo, para ir para o mercado de trabalho e trabalhar de fato. E aí o que acontece? No último ano eu tive a oportunidade, né, durante o meu TCC, de participar de um curso de empreendedorismo em São Paulo. Olha. Qual que era o propósito deles? Era muito interessante, porque eles visavam que muitos projetos de TCC que poderiam virar um produto, poderiam virar um negócio, acabavam morrendo na prateleira da própria faculdade. Porque os alunos focavam muito em desenvolver o TCC, entregar o trabalho de projeto e concluir o curso. Esse era o foco. Só que às vezes era sequência àquela ideia. Só que você for parar para pensar, o TCC é um trabalho de 1 ano. Que você fica ali dedicado, estudando, pesquisando, montando, desenvolvendo, né? E poderia ter essas oportunidades. Eu participei desse programa em São Paulo, que era um curso durante 1 ano de empreendedorismo, juntamente com o Instituto TIM, e também era sediado lá na USP. Eram 3 encontros presenciais, e a proposta era justamente pegar o seu TCC e tornar ele um produto, tornar ele uma empresa. Então, esse foi o foco nosso durante esse 1 ano. E foi 1 ano de muito aprendizado. Foi daí que saiu a necessidade de, eu preciso empreender depois que eu formar. Olha, que bacana. Eu comecei a me sentir desconfortável em sair, por exemplo, para trabalhar como engenheiro. Eu falei assim, pensava muito no sentido... Você abriu a visão para um novo... Um novo olhar, né? A gente ter um olhar diferente do que a gente já tinha sido programado, vamos falar assim, para seguir. Muito bacana. E aí eu comecei a desenvolver esse projeto na faculdade, né? Era um ponto legal que eles financiavam também o projeto, então tinha uma ajuda de custo para poder fazer o desenvolvimento.
Era um projeto que eu ia fazer um monitoramento de vazamento de amônia em indústria frigorífica. Então esse era o meu TCC na época, e eu ia desenvolver um produto que era apenas importado, né, não tinha um produto nacional, e a minha proposta era reduzir custo, desenvolver um produto nacional e ofertar para as indústrias brasileiras, né, de frigorífico, esse tipo de produto. Só que, como nem tudo são rosas, né, a gente sempre tem os percalços, né? Sim, faz parte. Não era somente eu em relação ao projeto, tinha sócios. E acaba que... Era um grupo, era em grupo. Era um grupo de 3 pessoas, no caso, né? E aí, o que acontece? Uma questão que muitas das vezes a gente não aprende nas escolas é justamente essa parte empreendedora, financeira, a parte de ter essa comunicação onde você vai realizar um contrato, um acordo com uma pessoa e às vezes os pensamentos são divergentes. Né? E eu tive uma situação que, no caso, um dos sócios, ele era o sócio técnico, né? Ele que desenvolvia a parte de tecnologia, né? Eu era mais a parte comunicativa, a parte comercial, administrativa, né? E o problema é que ele teve um problema de saúde e não conseguiu dar sequência no projeto por restrição dos médicos. Sim. O projeto já tinha chegado até vender um protótipo para a indústria. Só que eu precisava de concluir o desenvolvimento, né? E comecei a buscar alternativas, outras pessoas para trabalhar no lugar e tudo, outros sócios, né? E eu não estava conseguindo encontrar. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça, né, que eu precisava da sequência, né? É aquela ideia que eu falo muito, que é você perceber que falhou rápido para poder já dar um novo passo e dar uma retomada. Sim. E aí eu comecei a pensar, né, em questões de confiabilidade, né? O que eu confiava na minha execução. Porque nesse caso aqui eu acabei meio que dependendo um pouco mais do sócio, às vezes por realmente um caso de saúde dele não foi possível continuar, e eu pensei no sentido de seguir uma carreira, um empreendimento onde eu me sentia mais confortável. Sim. Né? E durante toda a graduação minha, até um pequeno pedaço de quando eu estudava no SECRE, eu trabalhei num escritório de contabilidade. Então eu tive uma experiência vasta, né, com contabilidade, né, e me sentia confiável de justamente atuar nessa área. Certo. Tanto que muitos colegas na faculdade que queriam empreender vinham tirar dúvida comigo, eu explicava toda a situação burocrática, né, os detalhes, né, e eles até comentavam muitas vezes comigo, pô, mas por que você não trabalha nessa área? Você é tão didático, você consegue explicar tão bem que eu, leigo, consegui entender o que eu preciso fazer, por exemplo, para abrir uma empresa. Interessante o feedback que as pessoas Exatamente. dão, né, ao longo do nosso caminho e vai nos fazendo perceber aquilo que realmente a gente é capaz, né? Exatamente. E aí foi aquele start que eu pensei assim, pô, realmente é uma coisa que dá para eu trabalhar em cima, né? É uma coisa que eu me sinto confiante, né, em relação à temática, né? E comecei a pensar em como mesclar o meu conhecimento da área de tecnologia, né, na área de engenharia mecatrônica, com a parte de contabilidade. Né? E aí foi onde surgiu, né, a Oranjos, que hoje é uma das empresas. Quando, né, a pessoa consegue juntar saberes, juntar conhecimentos e fazer disto oportunidades e novos caminhos. Exatamente. E aí foi uma situação que em 2018, quando a gente fundou a nossa empresa, né, que eu vi a possibilidade de trazer um pouco mais de tecnologia para a contabilidade, que até o momento era um ambiente um pouco mais tradicional. Sim. Tanto que no início eu tive até muitos problemas ali no sentido do atendimento um pouco mais online, digital, que não era tão comum na época. A gente tinha uma plataforma, desenvolveu uma plataforma onde o cliente tinha acesso aos documentos, informações, só que muitas das vezes o cliente, né, ficava assim meio receoso, pô, não vou ver meu contador, Sim. não vou ver, se eu precisar ir no escritório, se eu precisar admitir um funcionário, na época ainda era carteira de trabalho física, né, então eu tenho que te mandar por correios, então tinha uma certa desconfiança. Isso parece que há muito tempo, mas não é, né, Rafael? 2018, exatamente. Até pela sua idade eu me certifico que não tem tanto tempo assim. Isso é porque evoluiu tão rápido, né? Exatamente. E é um ponto interessante que foi num período que a contabilidade é um espaço, né, um conhecimento um pouco mais tradicional. E aí coincidiu também com a época da pandemia, né, logo em seguida. Sim.
que isso acabou até dando um boom, né, na nossa empresa em relação a... Acredito que sim, em diversas outras áreas. Exatamente. Na educação aconteceu também. Porque os clientes, as empresas, começaram a perceber que, não, dá para realmente né? funcionar online, dá para trabalhar nesse formato. Então, esse foi um caminhar, né, que a gente teve aí a princípio, né, para poder desenvolver. Mas então, logo após o término da sua graduação, você já abriu a sua empresa, que é a Oranjos? Na verdade, foi um período de teste, né? Eu até falo muito com os alunos, quando a gente vai ter uma ideia, né, a gente precisa validar ela no mercado. Claro. E a minha validação inicial era com meus colegas de trabalho, meus colegas de faculdade, né? Então, todos ali, precisa abrir empresa e tudo mais. E aí, ao concluir, foi depois que eu concluí a faculdade, em meados de fevereiro, março, eu comecei a conversar com esses colegas que tinham dúvidas sobre a parte de contabilidade, sobre essa parte de tecnologia, como que eles poderiam aplicar isso dentro da empresa, das possíveis empresas deles, e eles precisavam abrir CNPJ. Então, a gente começou a criar o que a gente fala muito, que é os early adopters. Aquelas pessoas que aceitam contratar o seu serviço por um valor, às vezes, até simbólico, né, mas numa fase mais de teste. Experimental. E aí, como eram amigos, né, eu me sentia mais tranquilo até para colher esses feedbacks. Certo. Então, não foi logo em seguida, mas teve um prazo ali de validação, né? Eu validei durante os 3, 4 meses esse processo, né? E aí a empresa foi abrir um pouco mais da metade do ano seguinte. Mas foi bem rápido também. Foi um processo um pouco mais ágil, né? E aí esse foi um dos pontos interessantes. E uma coisa que eu acho legal, né, de falar também da parte empreendedora, é a questão da resiliência. Porque eu vi muitas pessoas acabando desistindo por não ter um retorno rápido. Sim. E as pessoas, quando vai empreender, eu sou dono do meu negócio e eu já quero ter um retorno rápido. E muitas das vezes funciona bem assim, né? Muitas vezes você vai sacrificar o seu caixa porque você está achando que aquele dinheiro é seu. E não tem aquela separação de empresa, pessoa física. E não vai funcionar. E não vai funcionar. Tanto que eu até uso isso muito como exemplo. Eu fui começar a ter, né, um retorno, um salário da empresa, né, foi 2 anos pós o início da jornada. Porque esses 2 primeiros anos eu coloquei como construção. Eu precisava construir uma base sólida do empreendimento para poder ele começar a crescer. Exatamente. E muita gente não tem essa perseverança, não tem essa paciência de esperar. Entende? Eu acho que é até uma falta de visão do que realmente é empreender e tocar um negócio, né, Rafael? Exatamente. E aí eu acho legal, né, quando a gente vem voltando aqui para o SECRE, essa oportunidade que vocês vêm dando para os alunos de seguir essa área de empreendimento, de empreendedorismo. Né? Essa aqui é uma das novas vertentes, né, que o SECRE vem oferecendo. Né? Na minha época eu não tinha essa possibilidade, mas acabou que, se eu não me engano, foi em maio, abril desse ano, né, a gente acabou fazendo um projeto piloto. No próprio SECRE. Foi muito bacana, né? Foi muito legal. Foi um projeto, ao meu ver, inicialmente, né, meio despretensioso da minha parte, né, sem pretensão nenhuma. Quero ajudar os alunos e tudo mais. Só que ali a gente viu uma grande oportunidade, né, de trazer realmente valor para eles. Dos alunos, né, das famílias, de quem visitou também ali o projeto. Eu acho que ali a gente percebeu o interesse da comunidade escolar, vamos chamar assim, por esta temática, né, e por esta possibilidade. E aí a gente realmente começou a enxergar o quanto se faz necessária, né, esta nova possibilidade aí na vida dos nossos alunos, e não ser mais só isto, Enem, vestibular, né? Foi exatamente nesse sentido. E quando eu falo até a questão despretensiosa, porque, se eu não me engano, era um projeto que valia pontos, né? Valia pontos, né? Projeto escolar, né? E aí, no meu pensamento, né, no julgamento, pré-julgamento que a gente acaba fazendo, às vezes os alunos não vão dedicar muito, porque eles só querem ali ganhar os pontos. Só que pelo contrário, né, a gente teve ali 4 encontros, né, foram encontros quinzenais, né, toda uma parte de preparação deles, né, dos projetos deles, né, tanto a parte de ideação, validação de mercado, a parte de prototipação, né, e a gente pegava alunos ali do 9º até o 2º ano, né, 9º ano até o 2º ano. São jovens, né, são pessoas com uma idade relativamente baixa. E a maturidade que eles levaram a esse projeto foi o que me chamou muita atenção. Foi impactante, não foi? Foi muito impactante, porque a gente teve ali projetos que já chegaram com um produto concreto, né? Um tom de convencimento dos investidores ali absurdamente. Fantásticas, né? Exatamente. Que quando a gente vai... Eu já tive essas experiências de participar de diversos eventos de startups, né?
eles acabaram falando muito melhor do que, às vezes, muito empreendedor de sucesso aí que eu já vi. Na vida né? real Na vida mesmo, real, né? trabalhando ali ou divulgando seu serviço. Né? Foi fantástico. Naquele dia lá, né, da culminância, quando ocorreu a apresentação final do trabalho, nós tivemos muitos visitantes. Me lembro muito bem de um pai que estava lá visitando e é professor universitário. E ele é nessa área de comércio, alguma coisa nesse sentido, na universidade. E ele me procurou no dia para dizer assim, que ele estava impactado, que o nível dos nossos alunos estava muito superior ao nível dos alunos dele na universidade. Tanto de preparação ali, das ideias, quanto de argumentação, de postura de apresentação. Exatamente. Nos enche de orgulho, né? Não, com certeza. Disse aqui mais no início. E trazendo até um reflexo disso, né, não tão distante, eu tive uma oportunidade de fazer uma palestra também no Cefet, né, de retornar lá durante uma semana de engenharia que estava tendo. E o que me chama a atenção é também essa perspectiva dos alunos em relação ao empreendedorismo. Que muitos deles já se veem perdidos, né, sem saber o que fazer, né, pós-graduação. Né? Então, às vezes, a gente tem ali essa necessidade de sair da escola e ir direto para a graduação, só que mas sem saber que caminho é este, né? E o que seguir depois. Onde estou pisando, para onde vou, né? Tanto que num auditório cheio, eu levantei esse questionamento, quem tinha uma noção do que queria seguir ao final da graduação. A gente podia contar na mão quantas pessoas levantaram a mão. As demais realmente falaram... Estão ali pelo curso em si, estão pelo curso sem saber a direção e o norte. E o legal do empreendedorismo é que ele te dá esse norte. Né? Ele te dá uma opção a mais, né? E é o que a gente quer tentar oferecer isso para os alunos. Às vezes não esperar passar por uma graduação para depois tentar pensar em um empreendimento. E não deixando claro também que a graduação não é importante. Acho que aqui é muito bom frisar que a graduação é importante. Não estamos excluindo de forma nenhuma. Exatamente. E o importante é que você for empreender, você já tem até um norte de qual área, às vezes, você quer, de fato, seguir, né, na graduação, porque isso, justamente, é um ponto importante para você seguir também. Já vai contribuir, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, né, Rafael, que a gente teve a ideia de te convidar para vir ser, né, através da Uranjos, nosso parceiro aqui nesse novo ensino médio, com essa nova proposta. Além dessa trajetória, né, que você acaba de apresentar e que realmente é fantástica, que te traz com embasamento, com conhecimento, né, você tem a prática, você tem a vivência disso tudo. Inclusive esse histórico seu, né, de chegar ao final do curso, a história do seu TCC, isso tudo é experiência que você conseguirá, com certeza, transmitir e passar segurança para os nossos alunos. Com certeza. Mas então vamos contar aqui um pouquinho de como se trata essa parceria, como vai funcionar, como que os alunos podem, né, se organizar para participar dela, o que eles devem esperar, enfim, vamos lá, tirar todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes, especialmente dos nossos alunos do ensino médio. Bom, acho que o principal ponto que a gente tem que começar, né, são os prazos. Né? A gente vai fazer um curso durante 10 meses. Certo. Então, esses 2 meses aí que a gente colocou como teste inicial durante o evento do SECRE, a gente quer postergar ele por mais 8 meses, né, transformando em 10 meses no total, para dar um tempo mais hábil para eles trabalharem e conseguirem realmente desenvolver o projeto. Sim. Então, a gente começa em fevereiro com as matrículas, né? A nossa programação aqui é de fazer um momento com os alunos em fevereiro para apresentar o programa, para apresentar como que vai funcionar todo o cronograma, né? Iniciam-se as matrículas e a expectativa é que comece o projeto, né, em março, né, com um planejamento de encerrar ele em dezembro, né, com um foco de ter uma feira de investimentos, que podemos dizer assim, com a possibilidade deles apresentarem o produto deles, o desenvolvimento que eles tiveram durante todo o ano, né, e com o foco principal, né, deles conseguirem realmente construir uma startup, construir uma empresa a partir desse programa que a gente vem consolidando junto com o SECRE. Muito bom. E você pensa assim, Rafael, que aquele aluno que vai nos ouvir e vai ficar pensando, não é para mim, eu não tenho habilidades, não é meu interesse. O que você diria para esse aluno? Olha, eu acho que esse curso que a gente está programando, ele não é justamente só para focar no que a pessoa consiga desenvolver um produto.
Certo. Aqui a gente quer dar habilidades para os alunos também, que vão ser necessários no mercado de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente vai para o mercado de trabalho, você precisa ter uma comunicação, você precisa ter uma didática, você precisa saber se relacionar com outras pessoas, né? E esse ambiente, né, eu até gostaria de frisar muito isso, a pessoa não precisa ter uma ideia inicial. Né? As ideias vão sendo construídas ao decorrer do tempo. Pode começar sem nem ter uma ideia formada. Nada em mente, e no processo, no andar, vai sendo desenvolvido. Exatamente, porque a proposta é que eles entendam a metodologia, que essa metodologia ela pode ser replicada em qualquer área da vida delas quando for empreender, ou até mesmo na parte de socialização, na parte de lideranças, que são habilidades que são necessárias no mercado de trabalho. Sim. Então você vai pensar, vou fazer uma graduação, vou para uma empresa, vou trabalhar como um gerente, um supervisor, vou trabalhar ali como um líder de equipe, né? Ele precisa ter essas habilidades criadas, essas noções. E principalmente também, né, a gente foca muito na parte até financeira, né, de você saber precificar, né, o seu serviço, né, você saber... Então isso vai ter, eu fico aqui pensando... utilidade, né, aprendizagem para os alunos, independente do caminho que ele escolher. Exatamente. Ao final do ensino médio, independente da graduação que ele escolher, porque vai ter desenvolvimento de habilidades para a vida. Para administrar a sua própria vida, por exemplo. Né? E quando a gente vai pensar no mercado de trabalho, Mércia, você nada mais está o quê? Vendendo o seu tempo. Sim. Então, quando você é contratado, né, vamos falar aqui num caso de CLT, você está vendendo o seu tempo em troca de um salário. Sim. E aí, muitas das vezes, você também se sujeita a aceitar, às vezes, um salário que não é o suficiente ali, mas porque, precisa entrar no mercado de trabalho e tudo mais. E a ideia aqui é justamente dessas noções, né? A pessoa saber até se negociar, né? Ter essa parte de negociação com o empreendedor. Dar valor ao seu trabalho. Saber precificar o seu tempo, né? Que eu acho que é muito importante também para os alunos que estão aí entrando no mercado de trabalho. Nesse sentido, então, eu penso que não tem que ter um perfil prévio para poder escolher o empreendedorismo. Exatamente. Né? Ter um mínimo interesse, disponibilizar esse tempo já é possível. Exatamente, porque, como eu disse, a ideia é trabalhar a metodologia. Né? Então, a partir da metodologia do empreendedor, o aluno ele pode se tornar capacitado a entrar no mercado de trabalho ou empreender. Certo. Claro, não vou dizer aqui que todas as empresas, todas as startups que forem criadas durante esse programa vai dar certo. Pode ser que muitas vão falhar, mas vai servir de embasamento justamente para próximos ou empreendimentos que eles forem realizar. Né? E eu coloco até o meu próprio exemplo. Né? Eu tive minha primeira startup, como eu mencionei, que ela acabou quebrando, né? Vamos falar assim. Mas toda a metodologia que eu tive de conhecimento da parte empreendedora, eu consegui replicar, né, na Oranjos, por exemplo, para poder ter, às vezes, até um processo um pouco mais de aceleração do negócio. Sim. Porque quando a gente pensa numa estrutura inicial que você está conhecendo, é muita coisa nova, muito suscetível a erros, falhas, porque você às vezes não conhece. Né? E aí a ideia do programa é criar um processo de metodologia com os alunos para que eles possam seguir isso durante a vida deles. Sim. E não vai ser somente, né, oficinas, né? A gente vai contar com mentores, né, que esses mentores vão acompanhar. Trabalhar com mentorias e atividades práticas mesmo. Exatamente. A gente tem um grupo de empreendedores que já estão aí no mercado, né? E eles vão estar à disposição dos alunos para poder trazer... Isso é uma informação muito importante aí para os nossos futuros alunos do empreendedorismo. Exatamente. E eles vão estar à disposição para tirar dúvidas, e é aquela situação que a gente fala muito de você ter um braço ali, né? Uma pessoa que já passou por aquilo, já tem uma dificuldade. A experiência é muito valiosa. Para, às vezes, encurtar até um processo para você. Já. Entendeu? Então, é muito importante. Hoje, a nossa programação é a gente criar um grupo no Discord, né, que a gente utiliza como ferramenta de comunicação, que é muito utilizado, principalmente por jovens, mas na parte de gamificação e tudo. E ali a gente consegue separar, né, os grupos, separar ali as ideias, os projetos individuais,
conseguimos ali ter um acompanhamento semanal junto com os mentores para poder trazer mais informações, às vezes alguma dúvida que algum aluno tenha, né, durante o processo, ele pode utilizar esse canal de comunicação nosso para ter algumas dúvidas mais pontuais. Vão ter canais fechados, né, que só o grupo vai ter acesso junto com o mentor, mas vai ter canais abertos onde todos podem acabar ampliar e ter conhecimento, né? Porque isso é um ponto também que eu gosto de trazer muito à tona, né? Aqui não chega a ser considerado e nem é para ser considerado uma competição de quem consegue construir uma startup, quem consegue fazer seu programa. Claro, é processo de aprendizagem. É um processo de aprendizado. Então, como no mercado de trabalho, aqui também a gente quer propor um processo onde eles vão colaborar com as outras equipes. Excelente. Porque a ideia... Mais uma vez, uma habilidade fundamental que eles vão levar para a vida, independente do caminho a ser seguido, né, Rafael? Porque quando a gente vai falar de empreendedorismo, você fala muito de network. E por que não aplicar isso entre os alunos? Ter esse contato, as experiências às vezes divergentes, às vezes uma ideia, uma solução que é de uma startup, de uma empresa, ela pode ser um problema de uma outra, então eles conseguem compartilhar essas informações para auxiliar um ao outro. Né? Então, nada mais o projeto, o programa, não é somente empreender, né? Mas dar essas habilidades para cada um dos alunos que forem vir a participar conosco. Sim. Ô, Rafael, eu fico aqui pensando no perfil, né, dos nossos alunos, e muitos deles... os pais já têm os seus próprios negócios, né? E eu ouço eles dizendo que gostariam de dar sequência, né? De dar continuidade aos trabalhos, aos negócios dos seus pais. Nesse caso, também você acha que seria interessante para esses alunos? Com certeza, porque a metodologia, o processo, ele embasa na questão do empreendedor. Certo. Então, se às vezes um aluno já tem um pai que já tem uma empresa consolidada e tudo, e vai realizar um processo de sucessão, né, repassando para esse filho, a ideia é que ele já esteja capacitado a trabalhar dentro da própria empresa do pai, né, ou dos pais, né, em relação ao negócio de forma geral. Sim. Então, a gente aqui pode falar, né, tanto a parte de liderança, né, tanto a parte de comunicação, a parte de marketing, a parte de comercial, né, e uma parte ali de negociação em si, né, que isso tudo vai estar dentro de qualquer empresa hoje no ramo. Com certeza. Entende? Com certeza. Então, para esse tipo de aluno que quer ter esse pensamento de sucessão, o programa é super indicado, exatamente. Aqui, eu já fico assim, ansiosa para que chegue fevereiro e a gente comece a colocar tudo isso em prática. Sim. Né? Então vamos lá, né? Para a gente já ir encerrando o nosso bate-papo aqui, apesar que está muito gostoso, mas para orientações gerais. Então, vai ser dado início em fevereiro. Isso. Serão encontros semanais? Como que você está planejando? Então, a programação... Vamos informar todos os detalhes. Beleza. Bom, a programação, então, em fevereiro a gente tem uma aula inaugural, né, para início em março. Vão ser 18 encontros quinzenais. Então, a cada quinzena, né, a princípio, a gente tem programado que vai ocorrer nas quinta-feiras, no período da tarde. Certo. E aí, de 15 em 15 dias, vão ter encontros pontuais sobre determinados assuntos. Então, a gente pode citar aqui alguns, por exemplo, né, o primeiro é um processo mais de ideação, né, para auxiliar os alunos a buscarem a ter ideias de projetos, soluções, problemas que eles conseguem identificar no mercado de trabalho, que eles possam trazer isso para aplicação de fato, né? A partir dali a gente começa um processo um pouco mais de construção, né? A gente tendo ali um processo de validação de mercado, né? E eles saírem de fato para a rua, como a gente gosta muito de falar, não ficar, por exemplo... Então vai ser mão na massa mesmo. Mão na massa mesmo. Eu não quero incluir tanta teoria, porque a gente sabe que às vezes isso não chama muita atenção e não é na prática, você acaba consolidando mais a metodologia. Certo, concordo. Então vamos ter, claro, a teoria, mas de uma forma menor, e vamos colocar a mão na massa para de fato validar toda essa metodologia. E aí a gente tem, por exemplo, né, situações de que até ocorreu, né, durante o processo, durante o ano lá no SECRE, né, de alunos que foram para fazer essas validações. Mas aí perguntou pro pai, foi conversar com a mãe, conversar com o tio, né? E aí eu comecei a indagar eles para buscarem pessoas fora do ciclo deles. Do pequeno ciclo.
para realmente ver se aquele projeto, aquela ideia faria sentido. Então, durante o ano, né, a gente teria esse processo de ideação, a gente faria o processo de validação de mercado para poder entender se realmente as pessoas estão dispostas a comprar aquele produto. Se não, o que a gente pode modificar para poder se tornar um pouco mais atraente. E a gente fala muito das propostas de valores, né? A gente vinha para a criação do modelo de negócio, né? Então eles têm um embasamento de como que eles vão construir o modelo de negócio deles, como que eles vão ter, como que a projeção de receita deles, como que eles pretendem cobrar pelo produto. É um valor fixo? Não, é uma mensalidade? Vai ter uma certa recorrência? Se um cliente comprar hoje, quanto que ele volta a comprar aquele produto de novo, aquele serviço? Então a gente vai buscar trabalhar toda essa parte de modelação do negócio para dar essas habilidades para eles aplicarem, né, como eu disse, em qualquer outra área ou qualquer outro tipo de negócio também. Quando a gente trata essa parte de modelo de negócio, ela é o ponto principal de qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa precisa se ter estruturado o seu modelo de negócio. Saber quem são os clientes, quem são o perfil de cliente ideal, né? Qual que é a solução, o que a sua solução resolve, qual que é o problema que ela está resolvendo, qual que é as dores que ela está resolvendo, né? Qual que é os seus canais de venda, né? Qual que é o tipo de marketing que você vai realizar. Então, toda essa estrutura vai ser descrita, né? A gente vai detalhar, a gente vai trabalhar um pouco mais durante esses 18 encontros. Com a proposta, né? Chegando no último dia, né, no último encontro, a gente tem que ter uma preparação de pitches, né, que a gente fala muito na área de startup, que é a apresentação, a tentativa, né, de venda do seu produto, a tentativa de venda ali do seu projeto, para justamente apresentar para a comunidade, né, tudo aquilo que foi desenvolvido ao decorrer do ano. E aí entra até essa parte, né, de auxílio de habilidades na oratória, né, de como criar uma apresentação que seja atrativa, que prenda a atenção das pessoas. Então isso, de maneira geral, vai ser uma metodologia que a gente quer aplicar para justamente ser replicada pelos próprios alunos. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Como eu disse, eu fico ansiosa aí para darmos início, né, a esse trabalho. Rafael, muitíssimo obrigada por estar aqui, né, nos trazendo todas essas orientações, a sua história também, fantástica, parabéns. E ficamos aí, né, já aguardando a participação dos nossos alunos com essa possibilidade tão bacana para a vida deles. Legal. Para a gente encerrar, deixa ali diretamente para os nossos alunos um convite assim, bem arrebatador para que eles se interessem pela nossa disciplina de empreendedorismo. Pessoal, aguardo vocês ano que vem. Em fevereiro começaremos uma aula inaugural para vocês conhecerem toda essa metodologia, todo o projeto, todo o programa que vocês vão ver e vão perceber que não vai ser uma situação que vai deixar a desejar para vocês. É um conhecimento a mais que vocês vão ter e vai ser de fundamental importância para vocês crescerem tanto profissionalmente como pessoalmente também. Então fica o convite para vocês aqui e aguardo vocês ano que vem. Muito bom, Rafael, ótimo. Obrigado, Mércia. E a vocês, nossos ouvintes, muito obrigada por estar conosco neste episódio tão inspirador e que eu tenho certeza irá trazer muitos frutos aí para os nossos futuros alunos do empreendedorismo. E continue conosco. Nos próximos episódios estaremos aqui também tratando sobre os outros plus do nosso SECRE Plus, especialmente para os nossos alunos do ensino médio. Muito obrigada, até o próximo episódio.